O último adeus nunca é fácil. Mesmo sabendo de antemão que talvez um ente querido esteja prestes a deixar este mundo. Nunca é fácil dizer adeus. São momentos delicados e vulneráveis, em muitos aspectos, e por falar nisso, você acha que é por isso que existem seres, entidades, manifestações? Aproveite todos os momentos que vocês têm com seus entes queridos. Bem-vindos ao canal Terror Noturno. Vocês já ouviram falar em vilipêndio de cadáver? Pois fique atento a esse relato. Hoje falaremos sobre velórios. Então, aproveitando que estamos aqui, me permita acompanhá-lo durante qualquer atividade que você esteja fazendo. Ou fique à vontade, desconecte-se um pouco do estresse e da correria do mundo exterior e prepare-se, com a bebida de sua preferência, e escute esse relato. Venha comigo até Madalena, no México. No velório de minha avó, no local onde preparam o nosso ente querido para o funeral. Com todo o respeito que minha avó merece, que ela descanse em paz, venho contar um relato sobre o dia ela faleceu. Foi por causa da idade, ela tinha 91 anos, quando saiu deste mundo, e o ano em que ele morreu foi em 1983, aqui em Madalena não era tão povoado como é hoje. Não moro mais lá, mas sei que mudou muito. Então, sendo uma cidade relativamente pequena, a gente conhecia quase todo mundo lá. Quando foi o velório, então foram todos os conhecidos da minha avó, dos meus pais, dos meus tios, mesmo eu, tinha 22 anos, e os meus parentes, conhecia a todos. Ela era muito querida por muitas pessoas. Naquela tarde em seu velório, como eu disse, havia muitos rostos conhecidos. E minha avó parecia estar dormindo. Uma expressão serena, calma, uma face marcada pelas rugas, mas parecia dormir. Mas de repente minha mãe me perguntou: "Filha, você conhece aquela senhora?" Apontando uma mulher que estava entrando sozinha, sem cumprimentar ninguém, caminhando direto para o caixão da minha avó. Eu disse a ela: não. Não tinha problema nenhum com isso, minha avó conhecia muita gente. Mas, estávamos cumprimentando aqueles que minha avó amou muito na vida. Quando a vi, a tal senhora, ela não me pareceu familiar, uma senhora idosa, ela foi bem-vinda. Pele muito branca, com roupas brancas. A verdade é que mesmo naquela época, os anos 1980, pareciam vestes estranhas para um velório. Não sabíamos quem era aquela senhora e continuamos lá no funeral. O problema é que nem 2 minutos se passaram, eu ouvi um grito, e falatório alto, esbravejando. Todos olharam na direção do escândalo. Era meu tio, estava gritando com a tal mulher, que nem eu ou minha mãe conhecíamos. Ele estava muito bravo, gritando com ela. Por quê? Ele gritou para a mamãe chamar a polícia. Berrando com a senhora, chamando-a de rude. Outra tia se aproximou dele, perguntando o que estava acontecendo. E na frente da mulher, apontando para ela. Ele disse que ela estava jogando um pó não só no caixão, mas no rosto de minha avó, e disse isso enquanto a senhora apenas olhava para meu tio. Muito séria, sem se mover, chamamos o segurança e um gerente. Eles vieram ajudar a tirar o pó, que a gente não viu, mas que meu tio viu, e as pessoas que viram se afastaram em manifesto de repúdio, pelo que ela fez com a minha avó. Eles saíram dizendo que era muita pó preto. Mas que pó era esse? Não demorou muito para virem o segurança, acompanhado de um policial. Eles tiraram a senhora de lá, que não falou nada, e meu tio foi com eles, para fazer uma reclamação perante a lei. Vi que muita gente saiu da sala, do funeral. Todos indignados, chorando, e é claro que ficamos muito chateados, confusos, e saímos porque um gerente, de lá, e a pessoa que trabalhava com os corpos, ajudou a limpar minha avó. Alguns minutos se passaram e fomos os primeiros a entrar.
quando o gerente nos disse que tinha acabado. Mas quando chegamos ao caixão e vimos minha avó novamente, ela já não parecia mais como antes. Serena, como se dormisse tranquilamente. Mas agora o contrário. Isso me dói muito lembrar dela. Porque, não sei, nunca consegui apagar a imagem dela da minha mente e ela tinha o rosto enrugado demais. Mas não aquelas rugas, era a sua expressão agora. Como se estivesse fazendo uma expressão de raiva, ódio, ira. Lábios enrugados para baixo, como desgosto e raiva. Nos que já tínhamos chorado tanto com a partida dela, e agora chorando com essa maldade. A responsável pela limpeza contou para a gente, tentando nos acalmar, porque minhas tias, minha mãe e eu, ficamos muito mal. Ela nos disse que provavelmente era algo que deu uma reação muito negativa ao pó que aquela senhora deixou e jogou na minha avó. Mas sabíamos que não era só isso, porque ninguém sabia nada sobre o pó preto que ela jogou no rosto da minha avó. Por que ela fez isso? Talvez inveja? Sim, pois minha avó era muito querida, vai saber? Essa foi a minha conclusão. Eu também acredito e garanto que se você tivesse visto antes e depois você pensaria o mesmo que eu. E nunca mais soubemos de outro caso ou quem era aquela senhora lá, na polícia. Pelo que meu tio disse, eles prenderam ela, mas não por muito tempo. Ela não falou o seu nome, nem de onde veio, e o motivo dela. Nada. Bem, não era algo que eles deram importância naquela época. Nunca soubemos quais intenções aquela senhora tinha. Algum trabalho de bruxaria que só funcionaria com os mortos, antes de enterrarem? Agora estamos indo para a comuna de Alto Hospício, no Chile. Uma pessoa que prefere permanecer anônima, conta o próximo relato. Esse relato aconteceu em 2001. Infelizmente, um primo, filho de uma tia paterna, que tinha apenas 5 anos, faleceu. Eles sofreram um acidente na estrada e ele sofreu uma pancada na cabeça, que levou sua vida dias depois. O velório na casa da minha avó, ela morava num bairro na periferia do Alto Hospício, onde as casas terminam como as ruas. Basta dar alguns passos e são puros montículos ou colinas pequeninos, feitos de areia pura, nada mais. Eu tinha 14 anos. Então me lembro perfeitamente de tudo o que aconteceu com a gente. O que eles falaram. E como tudo tinha acontecido. Levaram um caixão para a casa da minha avó, a família foi chegando durante a tarde e o próximo passo seria, quando íamos levá-lo ao cemitério, enterrá-lo e todo esse processo. A tarde passou, a noite caiu, jantamos. Recebemos quem chegava na casa da minha avó, nos dando as condolências, como é típico dos velórios, para o meu primo. Colocamos o caixão dele numa base e o velório estava começando, com o caixão fechado. Claro que estava tudo no quintal. Naquela época o quintal da minha avó não tinha nada, a não ser uma cerca bem pequena e fina, para marcar o limite do pátio. Todos respeitavam as casas, uns dos outros. Naquela época não havia tanto problema com segurança. De repente todos nós corremos para dentro de casa, porque ouvimos que alguns vidros sendo quebrados lá dentro. Não havia tantos familiares lá e por isso fomos ajudar. Chegamos na cozinha e vimos que uma das minhas tias havia deixado cair um vidro refratário. Vidro com o qual eles haviam cozinhado alguma coisa e bem, estávamos lá ajudando a limpar. Quando saímos novamente, já que tínhamos deixado apenas as crianças da família, completamente sozinhas no pátio com o caixão. Não havia um único adulto lá fora, então minhas tias voltaram correndo, quando perceberam isso. Saí depois de alguns minutos após de terminar a limpeza e lá fora todos ficaram em silêncio. Minhas tias abraçaram meus primos mais novos. O mais velho teria 8 anos naquela época. Minha mãe e minhas outras tias vieram perguntar o que aconteceu. Porque meus primos estavam tremendo, pálidos, incapazes de falar.
porque gaguejavam ou apenas pareciam querer dizer algo, mas nada saia, além de ar ou som sem palavras. O mais velho dos meus primos, disse às minhas tias. Ele contou que nosso primo, falecido, havia fugido do caixão, com um homem que o esperava ali do outro lado da rua, indo em direção aos morros de areia. Quando minhas tias ouviram aquilo, ficaram confusas. A mãe dele disse que não. Que o primo deles faleceu num acidente, ele já tinha ido para o céu. Quando meus primos ouviram, começaram a chorar, dizendo que ele tinha ido para lá. Eles apontaram que parte da areia, onde estava completamente escuro. Sério. Não há nada além de morros arenosos e nada mais por muitos quilômetros. Minha tia, quando viu o estado deles, que ela abriu o caixão, cobrindo para que os outros não o vissem, e a reação que ela teve foi algo que nos fez entender que algo muito ruim aconteceu naquela noite. Minha tia chorando como nunca, falando com total desespero. Ela gritou desesperadamente que ele não estava ali. Que seu filho não estava no caixão, deixando-se cair no chão sem soltar o caixão. Minhas outras tias correram para ver. Era a verdade. E foi aí que tudo piorou. Lembro-me dos meus tios e tias-avós correndo de um lugar para outro, chamando a polícia, a maioria perguntando aos pequenos quem o havia levado. E eles ficavam dizendo que ele havia fugido, com um homem que o esperava do outro lado da rua. Esse homem o levou pela mão até a areia e então entraram numa casa. Os adultos corriam até lá desesperados, enlouquecidos e com razão. A polícia chegou depois e foram procurar também. Alguns anos depois, meus pais me disseram que naquela noite, não conseguiram encontrar o corpo do meu primo. Não havia nenhum vestígio, pegadas na areia, nada. Porém meus primos separadamente, disseram a mesma coisa, fizeram os mesmos desenhos. Por que a polícia os levou para descobrir o que aconteceu? E sempre o mesmo homem. Do outro lado da rua esperando pelo nosso priminho. O que os menores disseram, foi bastante assustador. Meu primo estava muito feio, e andava de um jeito torto, quando saiu correndo. Eles nunca quiseram me dizer o que queriam dizer com isso, mas foi assim que tudo aconteceu. Os pais do meu primo, meus tios, nunca mais nos vimos. Eles foram embora. Eles se desconectaram completamente da família quando descobriram que o corpo de seu filho nunca seria encontrado. Eles não visitavam muito a família. Passaram a não se darem muito bem conosco. Não voltamos a ouvir nada deles. E a nossa família não toca mais sobre esse assunto. Quando acontece esse tipo de situação, em que se diz que alguém sai deste mundo e a única coisa física que resta dele desaparece, como neste relato, que acabamos de nos contar, ou em outras circunstâncias. Por que você acha que isso aconteceu com o falecido? Outra coisa, quem era o tal homem? Ele deveria estar esperando por ele? E por que o levou? Muito chocante, sombrio e estranho, inacreditável, eu poderia dizer. Enquanto nos escreve suas teorias nos comentários, vamos viajar para Morelia, Michoacán, México. Gilberto Torres nos conta que uma noite seu avô, que trabalhava muitos anos em uma funerária, perto do zoológico de Benito Juárez, a seu avó, contou que trabalhava lá desde 1989. Ele contou, quando os visitamos eu tinha uns 16 anos naquela época, isso já era no ano de 1995. Ele nos contou que na noite anterior, aquele dia ele estava descansando. Como ele trabalhava à noite vigia e guarda noturno naquela funerária, ele sempre ficava sozinho. Muitas vezes ele nos dizia que pelo menos onde ele trabalhava, nada de ruim acontecia diretamente com ele. Talvez houvesse alguns sons por aí, que ele não sabia o que eram, e isso é só. Nada nunca aconteceu com ele. Naquela tarde, ele nos contou que no último dia anterior,
Ele chegou para o seu turno por volta das 17 horas e que fez o seu trabalho como sempre, mas que na funerária chegou a alguns serviços. Ele só conseguiu ver 2 de seus amigos, que estavam lá se dedicando a arrumar os caixões, quando foram trazidos. Colocando-os nas salas onde foram designados para serem velados, ele os viu passar com um caixão muito estranho. Meu avô nos contou isso com uma cara séria. Meu avô estava assustado. Ele pôde ver que era um caixão preto, sem nenhum tipo de enfeite em relevo. Sem uma decoração, nada. Estava fechado e ele nos disse que o caixão estava lacrado, com uma espécie de solda. O caixão todo lacrado, não era de costume. Mas então colocaram com uma espécie de enfeite ou detalhe extra uma espécie de corrente com nó, que formava uma espécie de padrão. Segundo ele, que não sabia nos dizer o que era exatamente, mas que formava alguma forma, foi feito de propósito para parecer uma figura. Mas ele nunca viu coisa assim, antes. Aquela corrente enrolada no caixão, ele nos disse que parecia estranho para ele ver aquilo, mas que ele pensava que era por alguma crença diferente, da qual nem todos sabiam. Bem, ele deixou esse assunto e continuou com o seu turno. Como o dia foi passando e ele percebeu que absolutamente ninguém tinha ido naquele velório, não tinha ninguém para oferecer café ou lanche, nada, não tinha ninguém no lugar todo. Naquele velório, aquele caixão estava sozinho, porém, ele não sabia quem tinham contratado, nunca souberam, quem era o anônimo, que pagou os procedimentos. Ele sabia de tudo isso por uma coisa que vou contar depois e quem contratou o serviço para recolher o corpo e levá-lo ao panteão. Os trabalhadores colocaram os caixões nos fundos de uma sala, onde passaram a noite e meu avô ficou sozinho cuidando do local como sempre. Enquanto meu avô nos contava sobre o ocorrido, ele parecia cada vez mais nervoso, eu nunca o tinha visto assim. Falando sobre algo paranormal. E ele continuou. Enquanto estava sozinho perto da porta de saída onde sempre cuidava, começou a ouvir batidas nos fundos da funerária. Ele se levantou alarmado, preparando o rádio para pedir ajuda à polícia, que estava sempre por perto, e rapidamente foi até onde ouviu o que parecia ser uma batida em alguma porta. E quando ele estava prestes a entrar no porão onde guardavam os caixões e de lá ouviu alguém abrir uma das portas, mas sem poder ver exatamente o que ou quem era. Ele sabia que aquelas batidas estavam vindo daquele caixão. E ele sabia exatamente por que causa das correntes e por isso ele sabia qual deles era. Mesmo assim disse que com muito medo pensava que alguém estava andando por lá, tentando fazer algo ruim. Mas então ele ouviu que alguém estava andando atrás dele e quando ele se virou, viu um colega seu que estava encarregado da manutenção, e contou a ele. Dom Júlio, disse ele. Venha rápido. O nome do meu avô era Júlio, mas seu companheiro lhe contou com pressa, quase repreendendo-o, e ele ouviu. Pareceu muito estranho que ele dissesse algo assim. Eles andavam com pressa em direção à saída. Meu avô perguntou se havia mais alguém lá atrás e seu companheiro lhe disse que era outra pessoa. E se meu avô viu? Meu avô respondeu que sim, o caixão preto com correntes. Contou enquanto eles chegavam à pequena barraca perto da saída. Seu companheiro parou e disse, vamos lá fora. Ficarei com você se quiser. Nós vamos tomar um café ou alguma outra coisa, mas não entre até que eles tirem isso pela manhã. Meu avô perguntou a ele, o que era? Se ele estava encobrindo alguém, ele poderia colocá-los em perigo? Dom Júlio, continuou falando o colega de vovô, eu prometo que não há ninguém que você e eu conheçamos lá dentro, nem ninguém que realmente queiramos conhecer. Você viu o que havia dentro do caixão quando o trouxeram? Ele perguntou. Meu avô lhe disse que não, mas ele viu à tarde quando chegou, fechado, com o vidro que dava para ver quem estava dentro, mas meu avô não foi ver. Eu não vi e nem sei se é uma pessoa, estou surpreso. Quem quer que esteja fazendo isso agora e se sair,
Esperemos que não. Bom, é melhor que não estejamos lá dentro, disse o colega a meu avô. Eles ficaram do lado de fora ouvindo aqueles golpes ao longe, quase toda a noite, mas cada vez menos até que se distraíram conversarem sobre outras coisas, porque nenhum dos dois queria falar sobre isso. Porém, também não podiam sair de sua posição. O parceiro dele ficou com ele até a hora do jantar e acabou o convidou para jantar. Meu avô gostou da companhia. Meu avô nos disse que não sabiam o que estava acontecendo com aquele caixão. O que eles contaram a ele lá no trabalho, e que receberam o caixão de um carro todo preto e que ninguém abriu o caixão, era igual a mais um carro funerário e os gerentes do lugar onde meu avô trabalhava sabiam de tudo. De manhã, vieram buscar o tal caixão. Foram os próprios gerentes do lugar que o colocaram naquele carro, não estava aberto, nem nada. Mas ele não conseguiu ver ou saber quem foi buscá-lo ou porquê das correntes no caixão. Ninguém compareceu naquele velório. Quem ou nas palavras de seu companheiro, o que era aquilo que estava dentro do caixão, eles não souberam. 22 horas, no horário brasileiro. Muito obrigado e se você teve alguma experiência sobrenatural escreva para o e-mail fixado na descrição do canal. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e o último a sair. Por favor apague as luzes e feche a porta. Boa noite.